mais do que antes de 2020, 2019, mais do que nunca, essa mensagem é atual. Esforça-te. Aleluia. Esforça-te, tem bom ânimo. Deus fala isso a Josué e ecoa até os nossos dias de hoje. Ecoa nos nossos corações, na nossa alma. A necessidade hoje do crente esforçar-se para estarmos diante do Senhor naquele dia, para que nós possamos também sermos contados como salvos. Nós sabemos que em meio a essa pandemia muitas pessoas desistiram do Evangelho. Muitas pessoas viraram as costas para o Evangelho. Período principalmente que a igreja estava fechada, se descobriu que muitos que estavam na igreja não eram crentes. Muitas pessoas perceberam que estar dentro de quatro paredes não sustém um crente, não mantém você de pé. Amém? O que nos mantém de pé é Cristo Jesus. É Ele quem nos mantém de pé. Isso quando nós estamos firmados nele, que é a rocha. Então o que nós temos visto ao longo desses dias são pessoas que têm deixado Jesus. Pessoas que hoje usam como desculpa a igreja fechada, né? Eu tenho visto pessoas culpando, né? Eu não vou mais para a igreja porque a igreja fechou. Na realidade, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Amém? Você é a igreja de Cristo. Imagina Paulo e Silas na prisão, né? Acorrentado, pés e mão. Está lá os dois acorrentados, com os grilhões nos tornozelos e nos pulsos lá, acorrentados os dois. O que Paulo e Silas fizeram? Oraram e adoraram ao Senhor. Onde é que estava a igreja nesse momento? Presa. A igreja estava acorrentada, presa em grilhões, mas não deixou de ser igreja. Aleluia. Não deixou de adorar, não deixou de glorificar, glória a Deus. Não deixou de buscar a Deus. Será que se Paulo, fosse firmado em um templo, como muitos irmãos hoje são firmados em quatro paredes, ele tinha subsistido o que ele viveu? Com certeza que não. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo não precisou de quatro paredes para ser crente, para servir a Deus, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mas dentro das cadeias, no meio dos presos, e com detalhe, naquela época não tinha energia, não tinha o que tem hoje. Mas o apóstolo Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Então, irmão, quando alguém vem culpar A ou B porque ele não está na igreja, saiba que ele nunca esteve em Cristo Jesus. Amém? Porque quem está em Cristo Jesus, ainda que ele esteja no meio do deserto, ainda que ele esteja no meio da floresta, ainda que ele esteja no meio do oceano, ele se esforçará e terá bom ânimo. Aleluia. Amém? Amém. Essa parte que eu acho interessante do versículo 6, que Deus ele mostra que a nossa parte nós temos que fazer, temos que cumprir. Deus ele vai nos ajudar, mas ele lança uma palavra que serve para nós assim: esforça-te e tem bom ânimo. Esse papel é seu. Glória a Deus. Quem tem que se esforçar é você. É verdade. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ter bom ânimo. Não adianta as pessoas orarem por mim. Não adianta eu ir para a igreja todo dia se eu não me esforço para estar na presença do Senhor. Se eu não tenho ânimo, ou bom ânimo para estar na presença do Senhor, não adianta. Amém?
Então Amém. Deus traz uma palavra a Josué, que hoje, se você falar para um crente, irmão, esforça-te, tem bom ânimo, irmão, você vai vencer. A obra não parou, a obra continua. Glórias. E o Senhor continua dizendo: porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Hoje é o céu, a terra prometida. A nossa terra prometida hoje é o céu. Oh, glória. Então o papel do pastor Raimundo, o meu papel, o seu papel, é incentivar, é motivar o seu irmão Aleluia. a não esmorecer. Amém. Mas a princípio Deus lança uma palavra a Josué, né? Ele diz assim, no versículo 6 ainda, diz assim: porque tu farás a este povo herdar. A responsabilidade, né? Ou seja, o papel de Josué naquele momento era muito importante, porque ele estava liderando o povo para vencer, para herdar uma promessa do Senhor. Amém? Então, esse papel é árduo, é difícil, não é fácil. Todo mundo pode até desistir, virar as costas, menos você. Você está entendendo só o peso da cruz? Pode todo mundo faltar culto, pastor não pode faltar. Pode todo mundo deixar de ir para a igreja, pastor não pode deixar. Pode todo mundo parar de orar, de buscar Deus, pastor não pode. Eita glória. Por que não pode? Porque olha o que o Senhor disse para ele: tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Pode botar isso. É claro que cada um tem a responsabilidade da sua própria salvação. Vou botar? Amém? Eu a minha Jesus. salvação, você a sua salvação. Aleluia. Tem que zelar pela sua salvação Glória a Deus. todos os dias. Mas infelizmente, durante a pandemia, o que nós vimos, o que nós ainda estamos vendo, que as pessoas estão deixando. Mas na realidade está se cumprindo a palavra de Deus, Mateus 24:12. Olha, mamãe. Você multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E está se Verdade. esfriando. Mas pessoas que estavam acostumadas a uma liturgia, estavam acostumadas, né, a ir para a igreja. Ah, hoje é dia de culto, vamos para a igreja. Ia para a igreja, né, pegava a Bíblia lá na estante, em cima de alguma coisa, colocava debaixo do braço e vai para a igreja. Aí entra na igreja às 7 horas, 7h30, 9 horas, 9h30, volta para casa. Cantozinho da harpa, tudinho, faz toda aquela liturgia, aquele processo para casa. No outro dia de culto de novo. Então era 3 vezes por semana fazendo isso, né? Indo para a igreja. Quando a pandemia veio, o povo estava acostumado só a isso. Amém? Existe um povo esperando o avivamento da obra do Senhor. Lá em Abacuque capítulo 3, Abacuque diz lá no versículo, se não me engano, versículo 1, ele diz assim: Senhor, aviva, versículo 2, aviva a tua obra no meio dos anos. Amém? Então você observa que isso é antigo, né, de agora. E o que é obra avivada? Hoje as pessoas interpretam que obra avivada é você estar show gospel, né? Show de cantores, pula, girar, ficar girando. Não. Obra avivada é quando você prega o evangelho e vê almas se convertendo, pessoas aceitando Jesus. Porque a palavra avivada significa que tem vida. E se tem vida, tem salvação. Se está morto, não tem salvação. É verdade, Deus. Então hoje o povo está acostumado a só estar na igreja, levar a Bíblia, sentar, cantar os 3 hinos da harpa e voltar para casa. Não dá bom dia para um vizinho, não prega a palavra para ninguém, não evangeliza absolutamente ninguém.
quando chama para fazer a obra, ele diz: não posso, não dá. Então, quando chegou a pandemia, pastor, essas pessoas estavam acostumadas nisso aí. E quando a pandemia chegou, que os templos foram fechados, elas ficaram perdidas, que nem um cego no tiroteio, sem saber o que fazer. E agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? A igreja fechou, né? Chama de igreja. A igreja fechou, e agora? Aí muitos deitaram na cama, foram assistir televisão, passear, comer, engordar, né? Só o que foram fazer. Porque a Bíblia só era usada quando tinha a igreja aberta. Só orava quando ia para a igreja. Só glorificava quando ia para a igreja. Só dava glória a Deus quando ia para a igreja. Só cantava para Deus quando ia para a igreja. A igreja fechou, acabou. Muitos crentes estão nessa situação hoje. Sem o templo, ele não é nada. Nada. Sabe por quê? O templo é o Deus dele. Mas é diferente quando você serve a Deus verdadeiramente. Quando você está firmado na rocha que é Cristo. Verdade, Deus. Vem a Aleluia. tempestade e a casa permanece de pé. Amém? Amém. Você não vai precisar de um templo de 4 paredes para adorar. Você não vai precisar de 4 paredes para orar. Você não vai precisar de 4 paredes para fazer a obra. Não. Você vai fazer a obra, você vai orar, você vai adorar em qualquer circunstância. Porque a pandemia não te derrubou, não te venceu, porque você está firmado na rocha que é Cristo Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Então, Amém. para aqueles que dizem: eu não ando mais na igreja porque está fechada, é desculpa. Na realidade, a morte espiritual procura um culpado. Amém? Vai procurar um culpado sempre. Isso é uma realidade. E nós temos que ter um cuidado muito grande. Por isso que a palavra do Senhor diz: aquele que está em pé, cuide para que não Eu caia. procurei. Que nem tu. Aleluia. Louvado seja o teu nome. No versículo 7 diz: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia. Eu acho interessante essa palavra que Deus atribui Moisés. Ele não fala que eu te ordenei, ele diz assim: então somente esforço tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha só como Deus respeita a quem ele colocou na frente. Ele diz assim: aquilo que eu te ordenei. Não, ele diz assim: fazer conforme o meu servo Moisés te ordenou. Está vendo só como Deus, ele respeita aquele que ele colocou à frente? Porque Moisés realmente havia dado essa ordem a Josué, para que Josué fizesse conforme a lei, para que Josué velasse pela lei do Senhor, pela vontade de Deus. E Deus diz assim: ó, Josué, esforça-te para fazer conforme aquilo que meu servo Moisés te ordenou. Aleluia. É muito importante, irmãos, nesses últimos dias nós temos o cuidado de respeitar o profeta, aquele a quem o Senhor colocou diante de você, aquele a quem o Senhor tem confiado a obra. Aleluia. Glória a Deus. É muito interessante que hoje muitos crentes têm virado as costas para a obra, têm se distanciado de Deus, culpando o A e B, mas não reconhece o seu próprio pecado, não reconhece o seu próprio erro. Mas isso é antigo, isso é muito antigo, porque nos dias de Moisés, nos dias de Josué, eles enfrentaram o povo rebelde que não queria nada com Deus.
que não se compromissava com Deus, que não obedecia a Deus, que não tinha vontade de cumprir a vontade de Deus. Mas o Senhor fala a Josué: esforça-te. O Senhor está falando para você nessa noite, para você que está assistindo esse vídeo aí que está sendo gravado: esforça-te. Uma coisa que eu vou te dizer nessa noite, meu irmão e irmã: o inimigo vai usar pessoas para tentar vencer você. Será, pastor? Vai. O inimigo vai usar pessoas próximas, muitas das vezes. Às vezes teu próprio marido vai tentar fazer você desistir. Às vezes tua própria esposa vai tentar fazer você desistir. Às vezes teu filho, teu amigo, o vizinho, alguém do trabalho vai tentar desmotivar você a continuar na presença de Deus. Nesses últimos dias eu estava observando que as pessoas estão atacando os crentes de todos os lados. E eu não estou falando de pessoas ímpias, eu estou falando de pessoas de dentro de casa, pessoas de dentro da igreja. Amém? Amém. Que estão trazendo o desânimo. Então o Senhor fala de bom ânimo. Tem muito bom ânimo, irmão. Tem muito bom ânimo, irmão. Porque nesses últimos dias o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando é notório. As coisas que estão acontecendo quase que diariamente. Aleluia. Aí diz na continuação, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aleluia. Glória Aí está a a Deus. prosperidade. Quem busca prosperidade, né? Prosperarás no teu caminho. Quando? Quando eu fizer a vontade do Senhor. Aleluias. Eu acho interessante que quando a gente fala fazer a vontade de Deus, eu estou para fazer a vontade de Deus. Mas como é que isso acontece? Através dos seus servos, através do pastor, através do profeta, através da palavra de Deus. São pessoas que o Senhor colocou à frente. Então Deus não vai descer do céu e dizer assim: ei, meu filho, eu quero que você faça a minha vontade aqui agora. Não. Observe que Deus fala para Josué: assim como o meu servo Moisés te ordenou, obedece a ele. Quem obedecia a Moisés estava obedecendo a Deus. Deus deixa bem claro para Josué isso aí. Você obedece a ordem de Moisés. Aquilo que Moisés te ordenou, faça. Porque Deus poderia ter passado por cima de Moisés, por cima do nome de Moisés, né? Diz assim: é para fazer o que eu estou mandando. Não o que Moisés falou, não, para fazer o que eu estou mandando. Não, Deus diz assim: ouve as palavras de Moisés, atenta às palavras de Moisés, faz aquilo que Moisés te ordenou. E o que é ordenado hoje? O que os profetas, o que Moisés disse para Josué? Josué diz assim, Moisés diz assim: Josué, tu vai herdar isso aqui. Josué, tu vai conduzir o povo para a terra prometida. Acho que eu estou indo embora. Cheguei no limite. Agora o negócio é contigo. Seja valente, seja forte, não te desanime. Se você for fiel, Deus será contigo assim como ele foi comigo. Então Moisés dá uma ordem a Josué, e Josué pega aquela ordem, Deus endossa a ordem de Moisés. Então hoje como é que funciona? Da mesma forma. Às vezes o pastor diz assim: irmão, faz isso, isso e isso. Irmão, faz aquilo. Irmão, arrume isso. Eu não vou não. Mande outro. Você já imaginou se Josué falar isso para Moisés? Tem ideia que se Josué falar isso para Moisés,
Disse assim: não, Moisés, manda outro, que eu não vou não. Ah, não, para mim não dá. Eu tenho que cuidar da minha vida. É interessante que Josué disse assim certa vez, aí mais na frente, ele disse assim: eu não sei o que vocês vão fazer, porém eu e a minha casa serviremos. Assim, Glória a Deus. ele disse para o povo isso. A posição de Josué foi clara: vocês podem fazer o que vocês, não sei que Deus vocês vão servir, não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi um grande líder também e deixou bem claro que a missão dele era servir a Deus com a sua casa. Então, hoje muitos pastores estão passando por isso. Por quê? Irmão, tem como você fazer tal coisa? Eu não vou fazer. Se eu quiser conseguir outra pessoa, eu não vou. Estou fora. Aí o pastor vai no outro: e você, irmão? Ah, eu não posso porque... Lembra aquela parábola que Jesus fala? Para as bodas do cordeiro? As bodas do rei, na verdade, é representando as bodas do cordeiro, né? Eu não posso porque eu comprei terras, eu não posso porque eu comprei boi, eu não posso porque eu vou casar. Não é assim as desculpas? E ninguém foi, e o rei ficou zangado por causa disso, e ninguém deu crédito à festa dele. Não é diferente que a gente está vivendo. Irmão, você pode ficar aqui me ajudando na igreja? Não posso. Irmão, você pode arrumar a igreja, limpar? Posso, eu vou fazer, mas não faz, né? Que nem também a parábola dos 2 filhos que o Senhor mandou para a vinha. Um disse que ia, foi embora e não foi. O segundo irmão veio, disse que não ia, lá na frente se arrependeu e foi. Esse é o melhor filho, né? Esse se arrepende, diz que não vai, se arrepende, mas ainda indo. Então, hoje, os Josués da vez, os Moisés da vez, são os pastores. São aqueles, seja pastor ou não, missionário, evangelista, aquele dirigente, aquele que estiver à frente de uma obra e está dizendo: irmão, arrume aquela cadeira ali. E a pessoa diz: eu não vou. Ou finge que vai, ou só para fingir que é um bom crente: não, vou fazer, mas nem faz. Ou quando faz reclamando. O que se faz com um servo desse? Servo inútil. O Senhor disse que o servo inútil é lançado nas trevas exteriores, ele não serve para nada. O próprio nome está dizendo servo inútil. O que é inútil? Não tem utilidade. Né? É que nesse púlpito, até esse púlpito aqui é melhor que muito crente, sabia, pastor, irmão? Muito crente. Muito crente aqui, eu perco feio para esse púlpito que vem aqui. Não reclama, não sai do lugar, e todo culto que coloca, ele está aqui. Fica do início, fica a noite toda, ele fica aqui a noite toda. Mas tem crente que está reclamando de tudo. Nada é perfeito para ele, nada é bom para ele. Põe defeito em tudo. É. Então nós estamos vivendo esse período. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar a respeito disso, porque isso serve para mim, para a igreja, para todos nós. É verdade, Deus. Assim como Aleluia. Deus colocou alguém para que você venha obedecer, assim alguém que está aqui na frente tem que obedecer a ele. O Senhor disse para Josué: obedece aquilo que Moisés está te mandando, porque Moisés me obedecia. Deus quis dizer isso. Amém. Moisés andava comigo, Moisés fazia a minha vontade. Então faça aquilo que Moisés fazia. O apóstolo Paulo também deixou bem claro isso: sede meus imitadores como sou de Cristo. Amém? Amém. Então a palavra dessa noite nos mostra, né, claramente que hoje existe um povo soberbo e rebelde que quer fazer do seu jeito, como lhe dá na telha, como diz na antiguidade, né, como o ditado popular. Não quer obedecer a liderança. Tem muita gente hoje que não quer obedecer a liderança. Não é isso? Não quer obedecer os pastores, no Senhor, é claro. Não quer obedecer missionários, enfim, seja lá quem for. E quem é desobediente a qualquer autoridade eclesiástica que seja, por mais que seja até de outra igreja, você tratar mal, você está pecando contra Deus, porque foi o Senhor quem constituiu. A gente achando ruim ou não,
O Messias, o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, quem está lá foi o Senhor que colocou. Temos que orar por ele, seja quem for. Foi Deus que permitiu, vamos orar pelas autoridades. Amém? Amém. Então o importante hoje, igreja, você quer ser crente vitorioso? Vamos ser como Josué, vamos ser como Moisés. E quando Deus disse para Josué, esforça-te, ele se esforçou. Ele levou a sério essa palavra. Glória a Deus. Deus está falando para a gente todo dia, esforça-te meu filho, esforça-te minha filha. Amém, Senhor. E a gente simplesmente cruza os braços. E a igreja fica sofrendo, padecendo. Pastor Raimundo, eu tenho uma luta tão grande que só o Senhor sabe com a questão de evangelismo. Porque eu evangelizo demais, minha esposa é testemunha, pela internet então nem se fala. É na rua, é em casa, pela internet. Eu tenho conhecido pessoas de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, África, Inglaterra, Portugal. Agora no interior, pessoas, para você ter uma ideia, contar aqui rápido um fato que aconteceu agora nessa última viagem que a gente foi. Um homem chamam ele de Maranhão, mas o nome dele é Adriano. Aonde nós estamos é longe de onde ele vive, numa fazenda. Pois ele pegou e foi até onde eu estava, simplesmente porque alguém lá falou a meu respeito. Falou de mim para ele. E quando ele chegou, eu estava sentado na mesa, ele chegou diante de mim e disse assim: ah, então você é o pastor Ney. Eu vim aqui somente para lhe conhecer. Saí de lá para lhe conhecer, porque eu precisava de uma palavra de Deus. E eu quero que você me dê uma palavra de Deus. Desse jeito. E a partir daí eu comecei a pregar para ele. E os olhos dele brilhavam. Sabe? Ele ficou assim, pastor. Um homem de mais de 40 anos de idade. E Deus falou, revelou, e ele disse assim: agora eu estou entendendo a palavra. Eu li a Bíblia, mas não estava entendendo. Agora o Senhor falando, eu estou entendendo o que Deus quer falar comigo, o que Deus queria falar comigo. Ele saiu de lá maravilhado, e eu mais maravilhado ainda estava por ter conhecido ele. E só em saber que ele saiu de longe para me conhecer, eu disse: Senhor, como é que tu és fiel? Tu és maravilhoso. E tem outras famílias, né, que estão querendo que eu vá fazer o culto no sítio deles lá perto. Pessoas que agradeceram eu estar lá, porque não tinha ninguém que levasse a palavra de Deus. Amém? Então, eu glorifico a Deus, porque Deus tem me dado essa graça, mesmo eu não sendo merecedor. Toda a honra, toda a glória do Senhor, porque Ele que é bom, eu não sou. Aleluia. Ele que é perfeito, eu não sou. Amém? Amém. Dos pecadores eu sou o pior. Amém? Amém. Então eu glorifico ao Senhor, porque Ele me deu condições de estar ali, teve misericórdia da minha vida, tem tido até agora, tem me guardado, eu e a minha casa. Agora eu falo como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É uma luta muito grande, mas eu recebo mensagens de fora, pessoas querendo participar daquelas orações que eu mando. Eu faço durante as madrugadas. Quem está no meu contato, eu envio orações de madrugada, envio palavra, envio louvores na madrugada. É árduo, é difícil. Não pense que é fácil, que não é. O inimigo está lá batendo todo dia, a carne também, querendo vencer você. E ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã de Manaus. Ela foi fazer tratamento de saúde lá. E algo que me chamou a atenção, e eu vou falar isso para a glória de Deus, para servir de exemplo para todos nós. Ela disse assim para mim: pastor, eu tinha enviado as orações para ela. Muito obrigado pelas orações. Eu estava precisando muito de uma palavra. Os louvores também. Eu estou aqui fazendo tratamento de saúde. Eu estou muito magra.
E eu estava pedindo a Deus que alguém orasse por mim. Ninguém me mandou nada, mas o Senhor me mandou. Aleluia, Deus. Eu lhe agradeço. Ela mandou um áudio de quase 4 minutos para mim, agradecendo por eu ter enviado isso para ela. Irmãos, para mim aquilo foi tão gratificante de obter a resposta. Para mim foi algo maravilhoso, porque quando você, eu imagino, né, quem planta, vai lá e planta. A irmã Maria gosta muito de planta, né, irmã Maria? Imagina, irmã Maria, pois é, né? Mas Deus está lhe dando sua casa hoje. Amém, glória a Deus. Agora imagine, irmã Maria, quem gosta de plantar, que nem a senhora, pega a semente, coloca a semente lá, aí daqui a pouco vê a plantinha nascendo, dá uma alegria, né? A plantinha, todo dia você vai lá, ela está crescendo, aí daqui a pouco nasce as frutinhas nela, ou nasce uma flor, foi eu que plantei, coisa bonita. Você ama aquela planta mais que qualquer outra planta que você já viu, só porque você que plantou ela. Então, quando você está semeando na obra com lágrimas, que alguém manda uma mensagem e diz: pastor, você fica tão feliz. É claro que toda a honra e toda a glória é do Senhor, porque sem Ele eu não sou ninguém. Mas você fica tão feliz em saber que aquela pessoa foi tocada pelo poder de Deus, sabe? Onde as almas estão sedentas de ouvir uma oração, de escutar uma palavra sequer, de ouvir um louvorzinho sequer, que as igrejas lá no passado, 2020 para trás, estava farta. Eu estava falando a respeito disso. Sabe por que tem crente que a igreja está fechada, não está mais nem aí para a igreja? Barriguinha cheia. Quem está de barriga cheia, pode ter a comida que for, ele não quer. Está cheio. Então manda um louvor. Tem pessoas que você vai mandar, que eu vou mandar os louvores, a oração, nem abre o áudio, nem escuta, sabe que é, nem liga, olha lá, ixi, é oração, é louvor, barriga cheia, não é comida. Mas quem é sedento, que nem essa irmã lá de Manaus, tem uma irmã que ela todo dia, ela diz assim: pastor, cadê os áudios? Manda para mim. Fome, sede, não é o que está dizendo hoje aqui na palavra? Alimenta, de dia e de noite, medita nela, dia e noite, ter sede, ter vontade. Mas eu só posso ter fome de novo se eu for no banheiro, né? Se eu for no banheiro no outro dia, ou então o organismo vai absorver. Não precisa nem ir no banheiro. Mas quando você janta, no outro dia de manhã, você nem vai no banheiro às vezes, mas está com fome. Não é? Está com fome e se alimenta de novo. Mas porque o organismo digeriu. O crente que não é salvo, infelizmente essa é a realidade. Pode ler a palavra que for, tufa, incha, mas não digere. Se não digere a comida, ela prejudica. Então vou te dizer algo interessante aqui, igreja. Se a palavra do Senhor não for digerida por você espiritualmente, ela vai te matar. Ela vai te prejudicar. Você vai ficar inchado. Você vai sentir enjoo, preguiça, sono. Quando você está com má digestão, você sente desconforto, sente enjoo, sente preguiça, sente sono. Entendeu? Não é diferente na vida espiritual. Por isso que você vê crente assim na cadeira. Vai para a igreja fazer o quê? Está cheio, não entra mais nada. Não digere. Por que não digere? Para digerir, como é que eu vou digerir essa comida, esse alimento espiritual? Eu só posso digerir porque essa palavra ela foi dada para te alimentar. Você é como se fosse o passarinho que come e vai lá no ninho com os filhotes, abre o bico e regurgita dentro do biquinho dos filhotes e alimenta eles. Aí o passarinho volta e vai buscar mais. Você está sendo cheio da palavra agora.
Você vai sair Amém. daqui. Você quer digerir a palavra? Vai lá com seu vizinho e diga: olha, eu ouvi uma palavra ontem assim. Deus falou isso. Você se esvaziou. Aí você vem buscar mais, vem no culto de novo, pastor Raimundo, se alimenta, é que nem um passarinho. Quando você está cheio, aí você vai lá, passa o pessoal na rua. Eu queria falar de Jesus para você, por favor, se aproxime. Aí você se esvazia. Glória. Você se esvazia. Aí sabe o que você faz? Se esvaziou e encheu alguém. E aquele que você encheu também vai falar para alguém. Aí ele diz: e agora? Eu me esvaziei. Onde é que eu vou? A fonte é a Bíblia. Mas eu não entendo. Aí você vem e vai ensinar a Bíblia para que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da Glória a Deus. E ele Aleluia. vai regurgitar para as pessoas. Então, quando você está cheio e você quer digerir, você precisa muito digerir, porque você está assim, não. Tem gente que toma Sonrisal, algum remédio para digerir a comida, para ajudar. Amém? No Evangelho, o crente que está cheio do Espírito de Deus, ele está transbordante, está derramando já, que nem um copo cheio de água que fica transbordando e caindo para o lado assim, ou uma taça cheia de vinho transbordando. Pastor Raimundo, ele fica assim, ó. Irmão, eu queria falar de Jesus para você, vem aqui. Eu posso me aproximar, eu posso falar de Jesus para você? Ele não se contém, ele está cheio, ele quer transbordar. E transborda. Aleluia. Extravasa, Oh, glória. entrega e fala. Quem passa perto dele: e aí, irmão, tudo bom? Já falaram de Jesus para você hoje? Como ele é maravilhoso? Isso acontece comigo todos os dias. Minha esposa vê isso direto em mim. Outro dia eu peguei minha esposa falando com alguém. Ela disse assim, alguém comentou que eu conversava muito. Aí ela disse assim: ah, ele aí conversa, todo mundo na rua é irmão, ele fala com todo mundo. Mas é aquilo que você recebe do Senhor. Você quer dividir, você está cheio, você quer transbordar. É por isso que tem crente morrendo, a palavra está sufocando, ele está cheio. E quando ele chega na igreja, não entra mais nada, porque ele está cheio. Ele não dividiu com ninguém, absolutamente ninguém. Ele está enchendo a barriga dele, enchendo a pança, ficando empanzinado, gordo espiritualmente, e não serve para nada. A comida não é para engordar, ela é para nutrir. Quando você engorda, você tem problema de obesidade, você vai ter problema cardíaco, você vai ter dificuldade para andar, para se locomover, as tuas roupas vão começar a ficar apertadas. Mas quando você come para se nutrir, é diferente. Amém? Amém. Que essa palavra esteja no teu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus venha nos encher cada vez mais. Assim foi comigo. Eu saí daqui, pastor Raimundo, para fazer um culto de ação de graça, lá no interior, a 225 quilômetros de distância. A pessoa que me chamou para fazer o culto de ação de graça, eu tinha orado por ele, que estava com 50% do pulmão comprometido. Ele e um amigo, eu entrei no clamor e foram curados. Glória a Deus por isso. Aí ele disse assim: pastor, preciso que eu comprei uma fazenda, preciso que você faça um culto de ação de graça lá. Um momento com Deus. Você faz? Faço. E assim eu fui. Só que não sabia eu que Deus já tinha reservado o povo lá, que estava só me esperando. Tinha um povo sedento para receber daquilo que eu estava cheio. Ah, irmão, quando eu cheguei lá, foi pregando para esse, e esse foi se reconciliando, outro aceitando Jesus, e agora é homem barbado chorando na minha frente, tremendo o berço, chorando, e Jesus fazendo a obra. A garganta seca de tanto pregar, mas aquilo que o Senhor me encheu, eu lancei. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Desculpe o horário, pastor Raimundo. Amém. Mas que Deus, com certeza, nos renovou essa noite. Então, você quer ir para o céu, quer fazer a obra, se encha hoje para liberar para aquelas almas amanhã. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.